Olá, você está ouvindo o Entre Vozes, onde o cotidiano vira conversa e reflexão. Hoje a gente vai mergulhar numa pergunta que, olha, mexe com todo mundo hoje em dia. Quem você seria se ninguém estivesse olhando? Uma pergunta potente, né? Muito. Parece simples, mas vai direto no ponto da nossa identidade nesse mundo super conectado, super visível. Exato, porque estamos sempre sob algum tipo de olhar, né? Seja o real ali do dia a dia ou o digital. Ah, sim, os likes, os comentários, as visualizações, até aquele olhar imaginário da pressão que a gente sente para agradar, né? Com certeza. E o que a gente quer explorar aqui é justamente essa linha, às vezes meio tênue, entre quem a gente é de verdade e a persona que a gente mostra para o mundo. O que é genuíno nosso e o que é, bom, o que esperam da gente. Legal. Então, vamos começar por essa ideia de performance social que você mencionou. É como se a gente vivesse num palco, né? É uma boa analogia. A gente meio que atua um pouco em cada lugar. No trabalho, em casa, com amigos diferentes, na internet. A gente se adapta, né? É normal até certo ponto. Sim, é funcional. Mas onde está o perigo? O ponto de virada é quando essa adaptação vira, tipo, uma perda de si mesmo, sabe? Quando o personagem engole a pessoa. Exatamente. Quando a gente esquece quem está por trás daquele papel que a gente assumiu. Tem até umas pesquisas que mostram como as pessoas agem diferente no anonimato. Imagino. Isso faz a gente pensar, né? Quantas vezes a gente faz algo só porque pega bem? Ou moldam uma opinião para se encaixar num grupo. Pois é. Será que a gente faria as mesmas escolhas se ninguém fosse ficar sabendo? É uma reflexão importante, porque quando a imagem fica mais importante que a intenção real, a vida pode virar meio que uma vitrine, né? Tudo muito arrumadinho para mostrar. Uma vitrine meio superficial, talvez. Pode ser. E essa construção de identidade voltada para o olhar do outro, ela começa cedo, né? Ah, desde pequeno. A gente é meio que treinado para buscar validação, tirar nota boa. Se comportar direitinho. E depois, mais velho, vem a pressão pelo sucesso, pela admiração, pelos likes. É interessante notar isso. A gente aprende muito a ser visto, mas quase nada sobre como se ver, como olhar para dentro. Verdade. É uma busca sem fim por aprovação. Dos pais, dos amigos, da sociedade, até de gente que a gente nem conhece online. E no meio dessa busca toda, uma pergunta fica esquecida, né? Aquela, tá, mas e eu? Eu aprovo quem eu sou quando ninguém tá olhando? Essa pergunta é chave e me leva a pensar sobre liberdade. E como a liberdade se encaixa nisso. Bom, talvez a liberdade mais profunda não seja fazer o que der na telha, mas sim conseguir ser autêntico, mesmo sem plateia. Entendo. Ser quem você é quando não tem ninguém para aplaudir ou criticar. Exato, porque as nossas escolhas e ações que não são compartilhadas, que não buscam validação, ali talvez more a nossa verdade, né? Sim, a integridade, a bondade, a ética que aparecem quando ninguém tá filmando ou comentando. Isso diz muito sobre o caráter de alguém, né? É a essência se mostrando. E aí a gente esbarra num paradoxo muito atual, a era digital. Como manter essa autenticidade num lugar de tanta exposição? É, esse é o grande desafio. Porque a internet facilita demais a comparação, né? E, muitas vezes, o que ganha destaque é justamente a performance, o exagero. Aquela imagem super polida, perfeita? Isso. E nem sempre a autenticidade mais, digamos, normal ou até vulnerável tem espaço ali. Então, como lidar com isso? O que a gente pode fazer? Bom, algumas ideias surgem, né? Tipo, tentar equilibrar mais. Aquela história de publicar menos e viver mais. Desconecta um pouco para se conectar consigo mesmo. Exatamente. E talvez se ouvir mais. Falar menos sobre si o tempo todo. E usar aquele filtro. Eu ainda faria isso se ninguém fosse ver? Um bom exercício de honestidade interna. Ajuda a separar o joio do trigo, né? O que é seu de verdade e o que é só pra inglês ver. Isso nos leva direto para a ideia do espelho interno, né? Sim. Que talvez seja um dos maiores desafios hoje. Encontrar valor em si mesmo sem depender tanto assim do que os outros pensam ou dizem. Conseguir ficar bem na própria companhia, né? Sem precisar do aplauso externo para se sentir completo. Uhum. Quem é você quando fecha a porta? O que te move de verdade? O que te emociona quando não precisa mostrar para ninguém? São perguntas essenciais. Investigar quem eu seria
sem precisar de aprovação, parece ser o caminho para a gente se reconectar com o nosso núcleo, né? Para além do personagem que a gente às vezes cria. E encontrar pedacinhos dessa resposta. Nossa, isso pode ser muito libertador. No fundo, é sobre escolher ser íntegro consigo mesmo. Então a liberdade essencial não é fazer tudo, mas Não precisar fingir. é isso. Não precisar calçar sapatos que não servem só para agradar a plateia. Claro que o mundo lá fora, com as expectativas e julgamentos, não vai sumir. Não mesmo, mas a escolha de priorizar a sua verdade interna, a sua consciência, em vez do aplauso fácil, essa escolha continua sendo nossa. É um tipo de coragem silenciosa, né? Sim, é apostar naquilo que você constrói por dentro, sabe? Longe dos holofotes. E para fechar, fica essa reflexão que permeou tudo que a gente conversou. Se todo o barulho externo parasse, se não tivesse mais audiência nenhuma, quem sobraria? O que restaria de você? Qual o valor daquilo que a gente cultiva, justamente? Quando ninguém estava olhando. É algo para a gente pensar. Gostou do papo? Então deixa o like, compartilhe com seus amigos e comente aqui sua percepção do assunto. Nós iremos ler todos os comentários. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal e deixar sua sugestão para o próximo episódio. Volta aqui amanhã que tem mais.